Olá, pessoal, estamos aqui para mais um episódio do BRM News, seu podcast de notícias diárias sobre os mercados regionais brasileiros. O podcast faz parte do BRM Podcasts. E hoje aqui comigo, o João. Fala, Amanda. Fala, pessoal. No episódio de hoje, nós vamos conectar a inovação capixaba no agro, vamos falar sobre investimentos bilionários em petróleo aqui no Espírito Santo, sobre a logística no Porto de Vitória e também vamos atualizar sobre as tensões comerciais no mercado internacional. Aí a gente começa com o Espírito Santo, que vem se destacando cada vez mais no agro e na tecnologia. A startup capixaba Certicafé conquistou o primeiro lugar na competição nacional AgriMatching, realizada em Ribeirão Preto, no Rural Summit. Eles venceram na categoria Seed, que é voltada para empresas que estão em fase um pouco mais inicial, com uma solução que simplifica e barateia a certificação de boas práticas agrícolas, sobretudo no setor cafeeiro. A plataforma já atende mais de 27 mil propriedades e tem como cliente, inclusive, a Cochupé, que é a maior cooperativa de café do mundo. Tem um elo ali direto, né, com a política pública capixaba. A startup, ela participa do projeto Cafeicultura Sustentável do governo do estado, né, com apoio do INCAPé. Ou seja, a inovação digital é conectada com o campo, sustentabilidade e o setor público. Isso tudo vem acontecendo no momento em que o Espírito Santo se prepara para escoar uma safra de café Conilon histórica. Cerca de 18 milhões de sacas são estimadas. O Porto de Vitória promete estar pronto depois das duras críticas feitas no ano passado. A pressão aumentou com a quebra da safra do Vietnã, né, que é o maior produtor de Conilon do mundo. Os olhos se voltaram ali para o Brasil e o Porto de Vitória ele virou uma peça-chave nessa engrenagem. O terminal ele operou em 2024 com 2 dos 3 portêines em manutenção, mas ainda assim teve uma alta de 30% no movimento de cargas. Se o Porto der conta dessa vez, é uma grande oportunidade para firmar o Espírito Santo como um hub logístico do agro, do café, aqui no Atlântico Sul. E falando de hub logístico, a Aracruz também tem um destaque com o Porto Céu. Nessa segunda-feira, o terminal recebeu mais de 5 mil carros da empresa chinesa BYD. Já são mais de 10 mil veículos desembarcados por lá desde fevereiro. Isso mostra que o Espírito Santo ele disputa um espaço de verdade como porta de entrada para a eletromobilidade para todo o Brasil. A BYD quer uma opção para além do Porto de Santos e a Porto Céu vem se consolidando cada vez mais nessa rota. E ainda tem mais uma operação prevista para desembarque aqui durante esse mês de maio. Em Aracruz, também começou a construção dos módulos de plataforma P84 da Petrobras no estaleiro Ciatro. Essa unidade ela vai operar no pré-sal da Bacia de Santos, com produção de 225 mil barris por dia, maior que toda a produção do Espírito Santo em 2024. O estaleiro ao todo vai contar com 3 módulos P84, e o restante será feito em Singapura e na China. Mas ainda assim, o pico de obras vai gerar 3.500 empregos para a região e ainda com uma expectativa que a construção da P85 comece em 2026. Somando tudo, o investimento da Petrobras chega perto de 11 bilhões de dólares. Outro destaque na área de energia vem da BW Energy, que investirá 107 milhões de dólares no projeto Golfinho Boost, aqui no Mar Capixaba. A meta é ampliar a produção em 3 mil barris por dia e estender a vida útil no campo. Lembrando que esse investimento faz parte de um plano ainda maior da empresa, com um investimento total esperado de 1 bilhão de dólares até 2031 em ativos aqui no estado. Enquanto o Espírito Santo ele atrai investimentos, o ministro Fernando Haddad ele tenta mostrar otimismo lá fora. Em um evento nos Estados Unidos, disse que o Brasil ele pode crescer 3% ao ano de forma sustentável e que vai manter boas relações com os Estados Unidos, mesmo sob o novo governo Trump. Haddad citou a reforma tributária, os mercados de carbono, crédito e capitais como pilares para esse crescimento aqui do Brasil ao longo desse ano de 2025. Mas enquanto ele fala de desoneração e modernização, o Boletim Focus ele sinaliza que os juros devem subir, né? A previsão de 14,75 ainda para este ano. Pela primeira vez, os economistas eles reduziram um pouco ali a projeção para 2025, mas ela ainda é alta. É importante lembrar que essa semana é super quarta. Amanhã a gente vai ter decisão de juros tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos. Aqui, atualmente, nós estamos no patamar de 14,25. Então, esperado é a gente atingir 14,75. Amanhã, provavelmente, já vamos ter uma nova alta da taxa Selic, só que em menor magnitude das reuniões passadas. Então, vamos acompanhar para ver como que o mercado vai reagir a isso tudo. E, enquanto isso, a inflação continua alta.
O IPC, que é um índice que mede a inflação, mostrou uma desaceleração de 0,78 para 0,72, mas ainda estabilizando num patamar relativamente alto, trazendo uma inflação acumulada nos últimos 12 meses para 4,5% aproximadamente. Os grandes vilões continuam sendo a cesta de alimentos, com destaque para café, ovos e tomate. Na política, o presidente Lula ele se reuniu com os ministros e presidentes de bancos públicos para discutir medidas, como a devolução de descontos indevidos a aposentados do INSS. Esse é um assunto que vem movimentando muito todas as manchetes políticas recentemente por todo o escândalo que vem acontecendo. Enquanto isso, a oposição vem se movimentando nesse tema que domina todas as manchetes do cenário político atualmente. Eles querem abrir uma CPMI para investigar os descontos nos benefícios do INSS. O ministro da Previdência, Volney Queiroz, foi coautor da emenda que facilitou esses descontos quando ele ainda era deputado. Agora, no ambiente corporativo, a 3G Capital do brasileiro Jorge Paulo Lemann anunciou a compra da Skechers por 9,4 bilhões de dólares. Ela é a terceira maior empresa de calçados esportivos do mundo e agora deve ser de capital fechado. O ambiente de negócio ele também traz preocupações. Montadoras no Brasil elas estão pressionadas por autuações da Receita Federal que ameaça os benefícios de acordo entre a Mercosul e o México. E isso pode gerar fuga de fábricas para o México, que tem acesso direto aos mercados dos Estados Unidos. E por falar nos Estados Unidos, começam a crescer na Europa um movimento de boicote aos produtos americanos. Consumidores evitam comprar marcas americanas como Heinz e Lay's. Além disso, donos de Tesla estão se tornando alvos de boicote na Suécia. A nova guerra comercial ela não é só de tarifa, ela vem também de imagem e confiança. E isso tudo pode impactar as exportações brasileiras, que ainda dependem bastante dos grandes blocos ali, como Estados Unidos e Europa. E assim vamos encerrando mais uma edição do BRM News. Obrigados a todos vocês que nos acompanharam em mais um episódio. Não deixem de nos seguir tanto no YouTube quanto no Spotify para ficar por dentro de todos os podcasts do ecossistema BRM. E voltamos no próximo episódio. Tchau!